Olá, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Consciente. Eu sou o professor Felipe Coelho e nesse vídeo você vai aprender a resolver sistemas de equações através de enigmas. É um conteúdo voltado em geral para o sétimo, oitavo ano e essa abordagem serve para tanto quem quer aprender esse conteúdo quanto para quem quer ensinar esse conteúdo, né? Ah, com relação à resolução de sistemas de equação, nós vamos ver nesse vídeo o método da adição. Vamos começar pelo nível 1. O que é esse nível 1? Eu vou te apresentar várias situações que foram classificadas em 5 níveis. Ao final do nível 5, você vai estar sabendo resolver sistemas de equações pelo método da adição. Então, para começar, nível 1, um probleminha clássico aí, né, de redes sociais, que aparece muito nas redes sociais. Nós temos 3 esquadros custando R$ 30. Um esquadro mais 2 tesouras, R$ 18. Uma tesoura menos um grampeador, R$ 1. E aí temos a pergunta, e um esquadro mais um grampeador mais uma tesoura, quanto custa? Repara que para responder essa pergunta, nós precisamos saber o preço do esquadro, do grampeador e da tesoura. Aquela primeira informação lá em cima, ó, já pode dizer para a gente quanto custa o esquadro, né? Se 3 esquadros, o preço de 3 esquadros está dando R$ 30, como é que eu descubro o preço de um esquadro apenas? Eu divido esse preço por 3, né? 3 dezenas divididos por 3, uma dezena, não sobram dezenas. 0 unidades dividido por 3, 0 unidades. E sobra nenhuma. Cada esquadro custa R$ 10. Beleza. Sabendo que o esquadro custa R$ 10, ó, eu posso trazer essa informação para cá. E eu tenho que R$ 10 mais o preço de 2 tesouras vai dar 18. Se a soma dessa soma toda está dando 18 e eu já tenho R$ 10 aqui, eu posso afirmar que essas duas custam 8. Cada uma vai custar 8 dividido por 2, 4. Então, a tesoura custa R$ 4. Posso trazer essa informação para cá. A tesoura é R$ 4. 4 menos quanto dá 1? Esse quanto é 3. Sabemos agora o valor de cada um desses objetos. O esquadro custa 10, o grampeador custa 3, a tesoura custa 4, 10 mais 3 mais 4, está dando 17. E essa é a resposta do primeiro enigma. O objetivo desse enigma era mostrar para você que, sabendo o valor de um objeto, você pode encontrar outros. Beleza. Nível 2. Volume do cubo cinza mais volume do cubo azul é igual a 30. Lembrando que volume é o quanto que esse sólido ocupa no espaço. É uma forma de medir essa ocupação no espaço. Então, aqui na primeira informação, eu tenho a soma dos volumes dando 30. E embaixo eu tenho, ao invés de um cubo cinza, eu tenho 2. 2 cubos cinzas mais um cubo azul dando 47. E a pergunta é, qual é o volume de cada um desses cubos? Dá uma comparada, compara a informação de cima com a de baixo. O que a gente pode perceber de diferença? A informação de baixo, ela tem um cubinho a mais, né? O cubinho cinza. Então, se eu só tenho um cubo a mais na informação de baixo, eu consigo saber qual é o volume desse cubo, descobrindo a diferença da soma dos volumes de cima com a de baixo. Ou seja, em termos práticos, se o volume cinza mais o volume azul dá 30, essa soma aqui está dando quanto? Ó, esses dois cubos, eu sei que dá 30. E aí, junto desse 30, eu tenho mais um cubo cinza e tudo está dando 47. Ou seja, eu tenho que pensar que número é esse que somado com 30 dá 47. Basta eu fazer 47 menos 30. 7 menos 0, 7. 4 menos 3, 1. Então, o volume desse cubo é 17. Que é exatamente ó, o quanto cresceu aqui, né? De 30 para 47 é 17. O que foi acrescentado a essa informação foi exatamente esse cubo. Beleza. O cubo cinza, então, vale 17. Para achar o cubo azul,
Tá mole, né? 17 mais quanto dá 30? Para eu descobrir esse valor, basta fazer 30 menos 17. Então, eu tenho aqui 10 menos 7, 3. 2 menos 1, 1. Então, esse cubo tem como volume 13 metros cúbicos. Vamos conferir aqui embaixo se também está dando 47. Cubo cinza vale 17, com mais cubo cinza que vale 17, esses dois juntos dão 17 mais 17, 34. O cubo azul vale 13. Quanto dá 34 mais 13? 34 mais 13, 4 mais 3, 7. 3 mais 1, 4. Está dando 47, de fato. Certinho, encontramos o volume dos cubos. Beleza, problema nível 3. O comprimento de uma fita azul mais o comprimento de uma fita vermelha está dando 42 metros. Mas se eu subtrair o comprimento da fita azul pelo comprimento da fita vermelha, está dando 4 metros. A pergunta é, qual é o comprimento de cada uma dessas fitas? Quando eu apresentei esse problema em sala, poucos alunos se arriscaram a resolver, né, a resolvê-lo e, na verdade, nenhum conseguiu resolver, encontrar a solução. Então, eu pensei em propor uma outra forma de apresentar esse problema. E aí eu fiz o seguinte. Eu apresentei ele dessa forma. Repara que temos que, na figura de cima, o comprimento azul junto com o comprimento vermelho está dando um comprimento total de 42, que é exatamente a situação anterior. Dá uma olhadinha na situação de baixo. Eu tenho a diferença dos comprimentos, dando 4. Dá uma olhada na figura de baixo. O 4 ele representa o quanto que falta para o comprimento vermelho chegar a alcançar o comprimento azul. Ou seja, são as mesmas informações, só que exibidas de uma forma diferente. O que é também um movimento interessante para você realizar enquanto você estiver lidando com problemas de matemática, né? Imaginar as coisas de uma outra forma. Talvez você consiga resolvê-la, né? E foi de fato o que aconteceu em sala, né? Um aluno percebeu o seguinte, ele falou, professor, se eu pegar essa fita vermelha aqui de cima e esticar ela em 4 metros, eu vou conseguir deixar ela do mesmo tamanho, do tamanho total, né? O tamanho vermelho total, vai ter o mesmo tamanho da fita azul. E aí ele disse, então, quando eu somar esse 4 a esse pedaço vermelho, eu vou ter uma fita grandona de tamanho 42 mais 4. Ou seja, 46 metros. E como essa fita azul vai ter o mesmo comprimento dessa fita vermelha que foi acrescida de 4 metros, como esses comprimentos são iguais, basta eu dividir 46 por 2, que eu descubro a medida de cada uma dessas partes, né? 46 dividido por 2, há uma setinha aí para dividir por 2 de cabeça, eu vou desmontar o 46 como 40 mais 6. Você acha a metade do 40, que é 20, e a metade do 6, que é 3. Juntou, isso dá 23. Ou seja, esse pedação azul mede 23, e esse pedação marcado aqui também é 23. Repara que 23 não é o comprimento da fita vermelha original. O comprimento original, eu preciso retirar esses 4 que foram acrescidos, certo? Então, para descobrir o tamanho da fita vermelha, eu faço 23 menos 4. Isso vai dar 19. Então, está aí a resposta, fita azul 23, fita vermelha 19. Vamos conferir. Vamos somar, né, o comprimento azul com o vermelho. 23 mais 19. Se eu fizer 23 mais 19, 9 mais 3, 12. 1 mais 2, 3, com mais 1, 4. Está dando 42. E se eu fizer 23 menos 19, dá para fazer de cabeça, né? Dá 4, que é exatamente o valor que a questão informou para a gente. Então, certinho, descobrimos o valor do comprimento dessas duas fitas.
Professor, essa é a única forma de resolver esse problema? Não. Tem uma outra solução também que apareceu em sala, mas eu vou exibir ela daqui a pouquinho para você. O que eu quero fazer agora é começar a associar esse percurso que a gente tem feito de modo visual com as equações, com as letras, com os símbolos de igual, números, símbolos de operações. Repara, ó, do lado direito eu coloquei A mais V igual a 42. Eu estou chamando de A o comprimento da fita azul e de V o da vermelha. Se eu somar esses dois comprimentos, eu estou te dizendo que está dando 42 metros, que é o que a questão informou para a gente. E a questão também informou que se a gente subtrair o azul do vermelho, isso vai dar 4. Tá aqui, ó, azul menos vermelho igual a 4. Como é que a gente pode associar todo esse caminho que a gente fez com essas equações? Vamos relembrar o percurso que a gente fez. Nós esticamos a fita em 4 metros, somamos o 42 com 4, achamos 46, e dividimos 46 por 2 para descobrir o tamanho de cada parte. Descobrimos que o azul era 23 e que a vermelha era 23 menos 4, ou seja, 19. Ok. E aí, como é que a gente consegue transformar isso numa resolução usando equações? Foi muito interessante observar que um aluno falou assim, professor, o primeiro passo que você fez foi acrescentar 4 à fita vermelha, e aí você teve uma fita grande com comprimento de 46. Olhando para as equações, eu consigo obter esse 46 somando o 42 com 4. Se eu somar o 42 com 4, isso vai dar 46. Aí um outro aluno falou assim, ué, então se você somou o lado direito com o lado direito, e se você quiser formar uma nova equação, essa nova equação, o lado esquerdo dela, precisa ser o resultado do lado esquerdo da primeira somado ao lado esquerdo da segunda, para a gente manter a igualdade. Se a gente somar o lado esquerdo da primeira com o lado esquerdo da segunda, nós vamos ter A mais A, 2A. Mais V, mais menos V. Estou somando números opostos, mais V e menos V. Somar números opostos, isso dá 0, né? Por exemplo, quanto é mais 7 mais menos 7? É isso, um exemplo, né? Isso vai dar 0. Então, a gente elimina, desse jeito, a incógnita V. Passamos a encontrar 2A igual a 46. Repara que essa equação 2A igual a 46, ela está aqui, ó. Eu tenho o comprimento azul. Esse pedaço aqui, vermelho, acrescido de 4, também tem um comprimento da azul. Ou seja, eu tenho um total de 2 comprimentos azuis, dando 46. Para achar o comprimento azul, basta eu dividir 46 por 2. E vou achar que A é igual a 23. Ok, A é 23. E para achar o comprimento da vermelha? Professor, para achar o 19, nós fizemos o azul menos 4. Se você reparar aqui, ó, temos a segunda equação, azul menos vermelho igual a 4. Troca esse azul aqui por 23. Você vai ter 23 menos vermelho igual a 4. Quanto vale esse vermelho? 23 menos 4 é igual a V. 19 é igual a V. Você também poderia ter feito isso usando a equação de cima. Que nem nós fizemos lá no Enigma, lembra? A gente achava o valor de um objeto e aí substituir aquele objeto pelo valor que a gente encontrou, né? Então, vou trocar aqui o A por 23. A gente vai encontrar 23 mais V igual a 42. Ou seja, V é igual a 42 menos 23. V é igual a 19. Ou seja, eu substituir o A igual a 23 em cima e embaixo, ó, encontrei V igual a 19. Você pode fazer isso na de cima ou na de baixo. Faça essa substituição na equação que você achar mais simples.
Ok? Então, beleza. Em resumo, nós vimos que para resolver esse problema, foi preciso adicionar o lado direito com o lado direito e o lado esquerdo da primeira equação com o lado esquerdo da segunda equação. Com isso, nós anulamos uma das incógnitas e passamos a trabalhar só com uma, no caso azul, descobrimos o valor da azul e com esse valor descobrimos a da vermelha. Existe uma outra forma de você resolver isso também, que foi a sugestão de um outro aluno. Ele falou assim, professor, ao invés de acrescentar 4 na vermelha, você pode tirar 4 da azul. Porque se você tirar esse 4 da azul, você passa a ter ó, esse comprimento aqui de azul igual ao do vermelho. O azul não é 4 a mais que o vermelho? Então tira 4. Ora, se eu tirar 4 dessa azul, esse comprimento total passa a ser de quanto? 42 menos 4. Isso vai dar 38. Então, eu tenho duas fitas iguais medindo 38. Cada uma delas vai medir 38 dividido por 2. Então, ó, 38 eu vou desmontar como 30 mais 8. 30 dividido por 2 dá 15. 8 divididos por 2 dá 4. 15 mais 4 dá 19. Ou seja, o vermelho é 19. Esse pedaço aqui também é 19. Para achar azul total, 19 mais 4. 19. Opa, 19 mais 4 é igual a 23. São os valores que a gente encontrou resolvendo pelo primeiro modo. Ok, professor, mas para que você está fazendo isso se você já resolveu essa questão? Pelo seguinte, eu quero te mostrar agora uma outra forma de resolver um sistema. Como é que a gente pode associar todo esse percurso com essas equações? Primeira etapa foi, nós tiramos 4 do azul e achamos o comprimento de 38. Ou seja, nós fizemos 42 menos 4. 42 menos 4 dá 38. Vamos fazer esse mesmo processo para o lado esquerdo. A menos A, 0. Eles se anulam. Mais V, vou escrever aqui embaixo porque isso aqui costuma confundir. Mais V menos V, isso dá mais V, certo? Mais V dá 2V. Vamos ler essa equação, ó. 2 vermelhos é igual a 38, que é exatamente o que a gente já tinha encontrado, né? Esse comprimento total, ele equivale ao comprimento de 2 vermelhas. Tem essa vermelha original e mais esse pedaço da azul que tem o mesmo comprimento da vermelha. E essas duas fitas juntas medem 38, que é o que está escrito nessa equação. 2V é igual a 38, V é igual a 38 dividido por 2. Isso dá 19, que é um valor que a gente já tinha encontrado, certo? Então, não vou achar o A porque você já entendeu. O meu objetivo era te mostrar que a gente pode, ao invés de somar, a gente também pode subtrair. E quando a gente somou, nós anulamos a incógnita V. Quando nós subtraímos, nós anulamos a incógnita A. Professor, como é que eu sei quando que eu tenho que somar e quando que eu tenho que subtrair? Né? Isso a gente vai analisar depois, tem como a gente olhar para o sistema e saber isso. Ok? Vamos passar para o próximo nível. Nível 4. E aí temos uma frase de Woody Allen que lembra para a gente que, para a gente poder atingir alguns objetivos, a insistência é um dos recursos, né? Ou seja, nem tudo nessa vida é muito fácil e a maioria das coisas exige insistência, persistência sim. 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. E se você chegou até aqui ao nível 4, parabéns, isso mostra que você está insistindo no seu propósito. Probleminha do nível 4, 3 xícaras de café mais um cupcake custam R$19. Uma xícara de café mais 2 cupcakes custam R$18. A pergunta é, qual é o preço da xícara de café e do cupcake? Ah, professor, vamos a estratégia anterior. Vamos somar essas equações. Ok, vamos fazer aqui, ó. Vamos começar fazendo uma adição. 3 cafés com mais um café
4 cafés. Um cupcake com mais 2 cupcakes, 3 cupcakes. 19 mais 18, 37. E, professor, somando não anulou nenhuma incógnita. Então, vamos tentar a subtração. Fazendo a subtração, nós temos 3 cafés menos 1 café, 2 cafés. 1 cupcake menos 2 cupcakes, menos 1 cupcake. 19 menos 18 dá 1. E, professor, também não anulamos nenhuma incógnita. Então, não dá para resolver, professor, esse problema? A resposta é não, dá para resolver sim. Não pelo método que a gente viu até agora. Aliás, o nível 4 vem propor exatamente isso. A gente vai dar mais um passo, a gente vai construir mais um pouquinho do método da adição. A primeira parte você já entendeu. Somando ou subtraindo, em alguns casos a gente pode encontrar o valor das incógnitas. Em outros casos, como esse, você não consegue encontrar o valor. É preciso fazer uma alteração nessas equações para a gente poder encontrar o valor das incógnitas. Aí a pergunta é, que alteração é essa? Voltando ao problema anterior, como é que... Vamos pegar essas equações aqui de cima. A incógnita que foi anulada foi o V, e elas foram anuladas porque eu somei o mais V com o menos V. E quando eu somo números opostos, eles se anulam. Então, repara ó, que a soma ela joga a nosso favor quando nós temos números com números opostos. Já nesse exemplo de baixo, a subtração ela anulou as incógnitas de mesmos sinais. Então, repara que é importante a gente observar a questão dos sinais, mas também a quantidade, né? Porque aqui em cima eu tenho um V e embaixo também tem um V. Aqui embaixo eu tenho um A e também tenho um A. Eu tenho quantidades iguais. Aqui em cima com sinais opostos e aqui embaixo com os mesmos sinais. O que não acontece nesse exemplo. Eu tenho 3 cafés em cima e embaixo um só. Eu tenho um cupcake em cima e embaixo 2. As quantidades são diferentes. Mas eu poderia alterar... Aliás, a pergunta é, se eu quiser anular, por exemplo, o cupcake, quantos cupcakes eu teria que ter ali, ao invés de 1? 2, certo? Porque embaixo são 2. Aí eu poderia subtrair o lado esquerdo de cima com o lado esquerdo de baixo, anularia os cupcakes, porque teria 2, certo? Mas eu não tenho 2, professor, eu tenho só 1. Ok, se você quer ter 2 aqui, você pode dobrar essa quantidade, desde que você também dobre todas as outras. É como se você estivesse dobrando essa compra, certo? Aí você vai passar a ter 3 cafés vezes 2, 6 cafés. 1 cupcake vezes 2, 2 cupcakes. 19 vezes 2, 38. Então, acabamos de ver aqui essa multiplicação por 2. Se eu quero dobrar um elemento, dobre todos. Beleza. E agora, como é que eu faço, hein? 2 cupcakes em cima e 2 embaixo, é só subtrair. Subtrai essas equações. Então, vamos ver como é que fica. 38 menos 18, 20. 2 cupcakes menos 2 cupcakes, 0. 6 cafés menos 1 café, 5 cafés. Isso diz para a gente que o café vai custar 20 dividido por 5, ou seja, o café custa R$4. Então, o café custa R$4. Se o café custa 4, os cupcakes vão custar quanto? Ué, professor, 4 mais algum valor tem que dar 18. Esse valor ele é 18 menos 4, que é 14. Se 2 cupcakes custam 14, cada cupcake vai custar R$7. Vamos conferir. Temos aqui 6 cafés. 6 cafés vezes o preço do café, 24. 2 cupcakes, 2 vezes o preço do cupcake, vai dar 14. 24 mais 14 vai dar
4 mais 4, 8. 2 mais 1, 3. Deu 38. Perfeito. Então, nós descobrimos o valor do café e do cupcake fazendo uma pequena alteração naquela equação inicial, né? Nós dobramos a quantidade de cupcakes para anular a incógnita cupcake. Você também poderia perguntar, professor, mas se eu quisesse anular do café, o que eu faria? Em cima eu tenho 3, embaixo eu tenho 1. Eu poderia triplicar a quantidade de cafés da equação de baixo. E aí eu teria 3 cafés mais 6 cupcakes igual a 18 vezes 6. Ok? Então, isso é para te dizer que, além de somar e subtrair equações para resolver sistemas, nós também podemos multiplicar as equações, né, por um mesmo valor. E não precisa ser só 2, pode ser 3, pode ser 4. Vamos ver esse exemplo. 3 elefantes mais 2 bonequinhas custam R$60. 2 elefantes mais 6 bonequinhas custam R$110. Em cima eu tenho 3 elefantes, embaixo 2. Em cima eu tenho 2 bonecas, embaixo 6. Essas quantidades não são iguais, ou seja, se eu somar essas equações ou subtrair, eu não anulo nenhuma incógnita. Ah, professor, então vamos alterar essa quantidade aí, né? Ó, tenho 2 bonequinhas, embaixo eu tenho 6. Eu consigo transformar esse 2 em 6, né? Desde que eu triplique. Se eu triplicar essa quantidade de bonecas, eu passo a ter 6 bonecas. Mas eu tenho que pagar um preço, né? Eu tenho que multiplicar todo mundo por 3 também. 3 elefantes vezes 3, 9 elefantes. 60 vezes 3, 180. Agora sim, eu consegui igualar a quantidade de bonecas da informação de cima com a de baixo. Vamos lá, vamos trabalhar essas equações. Embaixo eu tenho 2 elefantes, mais 6 bonecas, dando R$110. Para anular a quantidade de bonecas, eu faço a subtração. 9 elefantes menos 2 elefantes, 7 elefantes. 180 menos 110 dá 70. Ou seja, o elefante custa R$10, o preço de um elefantinho. Como é que eu descubro o preço da boneca? Eu troco esse E por 10 em qualquer uma das duas equações. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 elefantes é 2 vezes 10, mais 6 bonecas, isso tem que dar 110. 6 bonecas vão custar 110 menos 20. 6 bonecas vão custar R$90. Então, o preço de uma boneca é 90 dividido por 6. Uma boneca custa R$15. Ok, vamos conferir. Temos 3 elefantes, 3 vezes 10, 30. Mais, cada bonequinha custa 15, então também tem ali 2 bonequinhas, 15 mais 15, 30. 30 mais 30 dá 60, exatamente o valor que a questão informa para a gente. Já aqui embaixo, 2 elefantes, se cada um custa 10, eu tenho aqui R$20. 6 bonecas, 6 vezes 15, 90. 20 mais 90, 110. Acertamos. Beleza. Resumindo, até agora a gente resolveu os problemas basicamente com 2 passos. Primeiro passo, somar ou subtrair as equações do sistema para obter uma terceira equação com apenas uma incógnita. Então, nós resolvemos algum problema só com o passo 1. Mas os últimos 2 problemas não foi possível só somando ou subtraindo. E aí acrescentamos um passo 2. Se isso não for suficiente, será necessário multiplicar uma das equações por um número que nos interesse. Que no caso dessa equação de cima foi 3, e no problema dos cupcakes foi o número 2. Chegamos ao último nível, nível 5. Qual será? O que será que o nível 5 vem trazer para a gente? Dá uma olhadinha nesse problema, vê se você é capaz de descobrir. Nós temos 2 canos azuis. O comprimento de 2 canos azuis
somado ao comprimento de 3 canos vermelhos, está dando 130. Mas se eu subtrair o comprimento de 5 canos azuis pelo comprimento de 4 vermelhos, está dando 95. Professor, vimos nos exemplos anteriores que era só somar ou subtrair as equações. Mas, nesse caso, isso não é suficiente, porque a quantidade de canos azuis em cima é 2 e embaixo é 5. Essas quantidades são diferentes. E a de vermelho é a mesma coisa, em cima é 3, embaixo são 4. Não dá. Se eu somar ou subtrair, eu não consigo anular essas incógnitas. Então, eu posso realizar o passo 2, que é multiplicar a equação de cima ou a de baixo por algum número. Beleza, vamos lá. Em cima eu tenho 2 canos azuis, embaixo eu tenho 5 canos azuis. 2 tem que virar 5. 2 vezes quanto dá 5? 2, se você quiser responder essa pergunta, monta uma equaçãozinha. 2 vezes quanto vai dar 5? Para você descobrir a interrogação, 5 dividido por 2. Isso dá 2,5. E, professor, vou ter que multiplicar por 2,5? A resposta é sim ou não, depende da tua preferência. Nós podemos multiplicar tudo por 2,5. A gente vai igualar a quantidade de canos azuis. Mas, se você quiser fugir dos números decimais, a gente tem um outro caminho. Aliás, vamos ver se no vermelho acontece a mesma coisa. O 3 tem que virar 4, né? 3 vezes quanto dá 4? 3 vezes quanto vai dar 4? Essa quantidade é o resultado de 4 dividido por 3. Né? E se eu dividir 4 por 3, vai dar 1, sobra 1. 10 divididos por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9, para chegar a 10. Falta 1. Ih, professor, vai dar dízima, né? Exato. Você poderia ter multiplicado pela fração 4/3 também, só que você não gosta, não é mesmo? De trabalhar com frações. Então, professor, eu não sei o que eu faço. O que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode alterar a quantidade das duas equações. Eu posso alterar a quantidade de canos azuis e vermelhos da de cima e da de baixo também. Aqui são 2. Eu não consigo achar um número inteiro que vezes 2 dê 5. Mas eu consigo transformar 2 numa certa quantidade que eu também consigo chegar lá transformando 5. Por exemplo, 10. Eu posso transformar essas duas em 10. Para eu transformar em 10, eu tenho que multiplicar por 5. Eu vou multiplicar todo mundo por 5. A equação de cima vai ficar 2 azuis vezes 5, 10 azuis. Mais 5 vezes 3 vermelhos, 15 vermelhos. 130 vezes 5, 650. Tenho 5 canos azuis. Para transformar eles em 10, multiplico por 2. Então, vou multiplicar todo mundo por 2. Vamos ver como é que ficam essas equações. Aliás, dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. A equação original era 2 azuis mais 3 vermelhos igual a 130. E a equação de baixo são 5 azuis menos 4 vermelhos igual a 95. A gente tem uma convenção, né, que a gente coloca essa chave só para dizer que a gente está trabalhando com essas duas equações. Como é que a gente informa essa multiplicação por 5? A gente pode colocar essa informação aqui do lado. A equação de baixo vai ser multiplicada por 2, você pode informar isso do mesmo modo. Agora sim, a gente multiplica 5 por todos esses números. 2 vezes 5, 10. Mais 3 vezes 5, 15. 130 vezes 5 dá 650. 5A vezes 2, 10A. Menos 4 vezes 2, menos 8. 95 vezes 2, 190. Professor, somar ou subtrair? Quem são as quantidades iguais? 10. Então, sinais iguais, né? Para anular, vamos subtrair essas equações. Agora eu também vou fazer de um outro jeito, tá? Antes a gente estava
colocando o resultado direto aqui. Agora eu vou fazer um pouco diferente, eu vou armar a conta, eu vou botar aqui, ó, o lado de cima menos, abre parênteses, o lado de baixo, o lado esquerdo de baixo. Do lado direito da igualdade, mesma coisa, 650 menos 190. Eu estou fazendo isso, pessoal, porque é muito comum, quando tem sinais opostos e a gente tem que subtrair, o aluno erra, porque ele acaba esquecendo que tem uma subtração por um número negativo e você tem que somar. Você vai ver aqui, ó. Então, ó, a gente tem que eliminar esse parênteses. Então, a gente vai fazer, tem um menos aqui na frente. Vamos fazer o oposto de todo mundo que está lá dentro. Vai ficar 10A mais 15V. Quem é o oposto de mais 10? É menos 10. Quem é o oposto de menos 8? É o mais 8. 650 menos 190. Vamos armar essa continha aqui. Zero menos 0, 0. 15 menos 9 dá 6. 5 menos 1 dá 4. 460. 10A menos 10A se anulam, né? A gente já sabia disso olhando aqui para cima. 10A menos 10A. 15 mais 8, 23V. É igual a 460. V é 460 dividido por 23. 460, olha, eu estou vendo que esse 46, ele é o dobro de 23. Então, 46 dividido por 23 dá 2. Com esse zerinho aqui, que é 1 vezes 10, né? Dá 20. Estou fazendo o seguinte, 460 é 46 vezes 10. Essa divisão aqui dá 2. 2 vezes 10, 20. Se o vermelho é 20, eu vou escolher essa equação de cima para substituir o V igual a 20. Então, eu vou ter 2A mais 3 vezes 20 é igual a 130. 2A, aqui vai dar 60. Já vou subtrair o 130 por 60. 2A é igual a 70. 70 dividido por 2, 35. Então, descobrimos o valor do vermelho e do azul. De que forma? Nós tivemos que alterar os valores, né, de canos azuis e vermelhos. Em cima, multiplicamos por 5 e embaixo por 2. Então, esse é o passo 5, né, o nível 5. Além de somar e subtrair, nós podemos multiplicar em cima e embaixo também, por quantidade que a gente desejar. E para finalizar o nosso vídeo, coloquei esse problema. Repara, ó, que não temos quantidades iguais nem de x nem de y. Vamos alterar essas quantidades, né? Vou igualar a quantidade de y's. Tenho 4 e aqui embaixo eu tenho 6. Para o 4 virar 6, a gente vai ter que usar um número decimal, né? Então, vou pensar aqui, eu posso transformar o 4 em que número? Tem que ser um número que eu também consiga transformar o 6. Então, vamos procurar um cara que seja múltiplo dos dois, tanto do 4 quanto do 6. O 12. O 12 está nas duas tabuadas, do 4 e do 6. Para o 4 virar 12, eu vou triplicar. Para o 6 virar 12, eu vou duplicar. Ok? Em cima a gente vai ter 3x vezes 3, 9x. Mais 4 vezes 3, mais 12. 64 vezes 3, 192. 7x vezes 2, 14x. Menos 6 vezes 2, menos 12. Menos 4 vezes 2, menos 8. E agora, somar ou subtrair? Olha, eu tenho quantidades iguais, ó, 12 e 12 com sinais opostos. Então, vou somar o lado esquerdo com o lado esquerdo e o lado direito com o lado direito. 9x mais 14x. Repara, pessoal, que agora eu não vou armar aquela conta toda que eu sugeri na tela anterior,
porque eu não tenho uma subtração. A subtração que costuma dar problema por causa da eliminação dos parênteses, que altera os sinais dos números que estão dentro dos parênteses. Para somar é mais tranquilo, você pode fazer de cabeça que, em geral, o erro é menor. 9 mais 14, 23x. Valores opostos se anulam. 192 mais menos 8, isso vai dar 184. Ou seja, x é igual a 184 dividido por 23. Quanto que dá 184 dividido por 23? Vamos chutar aqui. Vamos chutar 8. Vamos fazer 23 vezes 8. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 2, 16. Com mais 2, 8. Perfeito, deu um número inteiro. Exatamente 8. X igual a 8. Pessoal, nesse vídeo eu só estou colocando resultados, números inteiros. Você pode encontrar números decimais, você pode encontrar dízimas, você pode encontrar frações, ok? Eu só coloquei números inteiros porque eu entendo que a partir de números inteiros fica mais fácil para você observar a estrutura da resolução, né? Os passos. Agora, você entendendo como esses passos funcionam, você pode encontrar problemas com números decimais fracionários e não estranho, ok? O principal aqui é você entender como funciona o método. X igual a 8, vou trocar o x por 8 nessa primeira equação. Vai ficar 3 vezes 8, mais 4y igual a 64. 4y é igual a 64, menos 24. 64 menos 24 dá 40. 4y é igual a 40. Y é o resultado de 40 dividido por 4, que dá 10. Beleza, achamos x e y, vamos conferir. Na primeira equação, vamos fazer 3 vezes 8, que é o valor que a gente encontrou para x, mais 4 vezes o valor que a gente encontrou para y. 3 vezes 8 dá 24. 4 vezes 10 dá 40. Essa soma dá 64, que é exatamente o resultado da primeira equação. Na segunda, 7 vezes x, 7 vezes 8. Menos 6 vezes y, que é 10. Isso tem que dar menos 4. Vamos ver se dá menos 4 mesmo. 7 vezes 8, 56. Menos 6 vezes 10, 60. 56 menos 60 dá menos 4. Beleza. Certinho, professor. Então, pessoal, com isso, nós chegamos à construção do método da adição, que consiste em 2 passos. Passo 1, somar ou subtrair as equações. Passo 2, se aquilo não for suficiente, você pode multiplicar uma das equações ou as duas, por números que nos interessem. Repara que depois de multiplicar, eu também coloquei dividir, né? É porque a gente consegue transformar divisões em multiplicações. Então, você também pode dividir ao invés de multiplicar. Então, por exemplo, vamos ver aqui no problema das bonecas. Eu poderia, ao invés de transformar o 2 em 6, eu poderia transformar o 6 em 2. Existe uma multiplicação, sim, que transforma 6 em 2, mas é mais natural a gente pensar numa divisão, né? Eu divido 6 por quanto para dar 2? Poderia dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2. É claro que nesse exemplo não ficaria tão simples, porque eu teria 2 elefantes. 2 divididos por 3 já não dá um número inteiro. Nem 110 dividido por 3. Então, a divisão, às vezes, passa por esse lugar do pode ser bom para uma coisa e para as outras não, né? Já a multiplicação, não. Ok, pessoal? Bem, eu espero que tenha esclarecido. Esse foi o vídeo do método da adição. E, em breve, nós teremos o método da substituição também e a resolução de alguns exercícios. Espero ter ajudado. Eu sou o professor Felipe Coelho e até a próxima.